Todos os meses a gente vem homenageando grandes escritores brasileiros. Dessa vez, eu quis na realidade mostrar o trabalho de algumas autoras, dentre as quais eu me encaixo. E aí o que vocês vão ver nesse Toda Prosa Especial são os escritos dessas autoras brasileiras, incluindo a mim. Fiquem à vontade, desfrutem. Nasceu feinha. Desde cedo, aprendeu que devia ser inteligente. Quando chegou à adolescência, enfiou-se nos livros e de lá não saía para quase nada. Não tinha muitos amigos, somente uns poucos feios como ela e voltados para os livros. Sonhava sonhos de menina feia, queria ter uma boa profissão. Pensou muito, estudou bastante e resolveu se voltar para a administração. Assim teria sempre um emprego e, com dedicação e um pouquinho de sorte, até uma carreira de sucesso. Lá pelos 30, já estabilizada na profissão, tinha casa própria. Simples e num bairro distante. A moradia foi financiada em 15 anos. Só faltavam 10 para ser quitada. O bom é que as prestações iam decaindo e no final dos 15 anos iam estar bem baixinhas. Também comprou um carro. Não era zero, não. Não tinha luxo, nem ao menos ar-condicionado. Mas ia e vinha com ele para todos os lugares. Parou e pensou bastante e resolveu que queria ser mãe. Mas lhe faltava um marido. Não queria ter filho sem pai. Já que era feia, não podia exigir beleza, mas inteligência e vida regrada. Entrou para uma igreja e dentre os fiéis escolheu o que melhor lhe parecia. Insinuou-se, colocou roupa bonita, mas contida. Demonstrou muito interesse em tudo o que ele tinha para dizer e sempre o deixava pensar que era mais inteligente. Casaram-se e tiveram 2 filhos. E a menina feia e inteligente conquistou a sua vida perfeita. Sou artista. Dentre as várias funções que exerço nessa profissão, a mais relevante para mim é a de atriz. Digo isso porque o que irei desenvolver adiante tem muito a ver com essa afirmação. Os meus amigos e parentes sempre diziam que eu tinha uma carga genética privilegiada para as artes cênicas por ser descendente de uma grande atriz da nossa era. Contudo, creio que a nossa vocação e talento, tanto a minha quanto a dela, se revela lá nas nossas raízes. Sobre a nossa ancestralidade, eu sabia muito pouco. Minha avó dizia que eu puxara a minha tataravó, que era índia. Quando adulta, comecei a pesquisar e descobri que a Índia, na verdade, era uma negra ex-escrava com quem meu tataravô português se casaram. Então, concluí que possivelmente minha tataravó era moçambicana. Os moçambicanos, na sua maioria, foram direcionados para o Rio de Janeiro e fatalmente foram aviltados, arrancados de sua pátria, traficados como escravos, trabalharam em lavouras, moraram em senzalas. E por ocasião das leis que antecederam a abolição da escravatura, ventre livre e sexagenário, os negrinhos livres e os idosos ex-escravos foram apartados de suas famílias. Esses avós, então, pegaram seus netos órfãos de pais vivos e migraram para o cais do porto do Rio de Janeiro, lugar para eles mais próximo de sua terra natal.
ali fincaram suas raízes, estabeleceram-se em cortiços denominados cabeças de porco. Esse nome advém do fato das residências dos brancos ostentarem esculturas de cabeças de leões em suas entradas. E os negros, numa alusão irônica, colocavam em seus portões cabeças de porcos mortos descartados pelos brancos. No início do século XX, com a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a classe dos escravos, que após a libertação deixou de ser classe social, os colocando desta forma na marginalidade, foram varridos de suas moradias como quem varre o lixo. Sem opção, começaram a subir os morros onde não existia nenhuma condição de habitação. Perseguidos durante e após a escravidão, esses bravos guerreiros sofreram todos os tipos de horrores e terrores, mas sempre foram fiéis às suas tradições e, como classe oprimidas, conseguiram, de uma forma inusitada e inteligente, impor e preservar sua cultura, que hoje ostentamos orgulhosos como nossa. A marca indelével dos africanos está presente na nossa gastronomia, artes plásticas, música, dança, folclore e na religião, a qual, em minha opinião, o sincretismo que deu origem à Umbanda é de uma maestria ímpar. Tenho certeza que é desse sangue africano que também corre em minhas veias que vem toda a minha vocação. Porque para ser atriz não basta ter talento para atuar. Sem a nossa garra, obstinação, capacidade de correr risco e tenacidade, não chegaríamos a lugar algum. Ainda hoje, vivemos na marginalidade. Uma marginalidade velada, mas que ainda resiste. Haja vista a visão distorcida, estereotipada ou romantizada que a sociedade tem do nosso ofício. E mesmo assim, nunca desistimos de transmitir o que acreditamos, de dar voz ao excluído, de dar um passo à frente quando é favorável, é confortável se ficar onde está, de estar na vanguarda da história quando se trata de lutar por um mundo melhor. Se meus ancestrais, sem as mínimas condições de resistência, conseguiram se impor diante de seus opressores, os meus descendentes jamais irão envergonhar-se de mim, porque tenho sangue de guerreiros africanos correndo em minhas veias, que não me deixarão sucumbir jamais. Passeávamos pelas ruas de Paris. A tarde estava cinzenta, garoava, e embora fosse verão, a temperatura não passava dos 14 graus. Eu estava encantada com a luz de Paris. Lá é tudo prateado. É incrível como combina com os prédios, monumentos, jardins. Para cobrir aquela cidade, tinha que ser prata mesmo. O nosso sol tropical iria banalizar aquelas ruas simétricas, organizadas e impecavelmente limpas. Passeávamos apenas. Fazer compras só com muita parcimônia, pois já estávamos no fim da nossa viagem. O cartão de crédito estourando limites. E corríamos o risco de precisar vender o carro quando voltássemos para o Brasil.
Mas como estar em Paris já estava além das nossas mais otimistas perspectivas de vida, isso não fazia diferença. E andávamos por lá comprando de vez em quando um crepe numa das simpáticas barraquinhas da Cidade Luz. Paris é uma cidade entupida de turistas e nós éramos mais um casal maravilhado tirando fotos de tudo. Ninguém olhava para a gente e isso nos dava uma liberdade apaziguadora. Eu não estava nem bem vestida. Tinha colocado um gorro cinza de lã com uma echarpe de seda enrolada no pescoço, uma saia no meio da canela combinando com um blusão de tricô que eu mesma tinha feito. Andávamos sem destino e nem horário, e logo mais seria noite. Resolvemos ir até as Tulherias, e embora estivéssemos perto, não sabíamos onde era. O jeito seria perguntar a alguém. Aí começou o nosso problema. Falo mal e pouco francês. Ter coragem de parar um parisiense, saindo do trabalho e correndo para casa, e com gestos de mímica perguntar onde ficava um dos parques mais famosos da cidade, era demais para minha timidez. Além disso, o parisiense em geral, talvez por ter de conviver com um contingente enorme de visitas em sua própria sala de estar, é arrogante e impaciente com o deslumbramento que a sua cidade causa nas pessoas. Chegam a ser indelicados e torear um garçom francês é façanha inesquecível para qualquer turista de primeira viagem. Mas era preciso, e lá fui eu, corajosamente. Onde são as Tulherias? O francês, um homem de mais ou menos 40 anos, terno escuro, gravata, parou e olhou para nós. Era bonito, algo um tanto difícil, pois geralmente o francês é simpático, sedutor, encantador, cheio de charme, mas quase nunca é bonito. Pois esse era. Sorriu e senti que estava presenciando algo inédito, um francês sorrir assim de graça para desconhecidos. E perguntou: Vous êtes d'où? Brasil. Então, meu marido e eu vimos o francês abrir um sorriso encantador, olhos brilhando, e disparar um discurso laudatório dizendo que ele amava nossa maneira de falar o português. Que a língua portuguesa era muito bonita, mas o modo como o brasileiro falava era deslumbrante. Vous ne parlez pas, vous chantez. Aquilo me comoveu profundamente. Este homem fazia uma declaração de amor à maneira como nós, brasileiros, falávamos. Era uma declaração sincera, espontânea, sem nenhum interesse, além de extravasar uma admiração antiga por uma característica nossa, o nosso modo de falar. É claro que comecei a encumpridar o assunto falando em português. Afinal, ele tinha sido tão gentil conosco, por que não presenteá-lo com um pouquinho da nossa fonética tão decantada? Ele ouvia sorrindo, com os olhos brilhando. Creio que até tivesse tido vontade de levar-me para casa e colocar-me na vitrola. Bom, despedimos-nos com alguma relutância. Tal era o clima de ternura que se apossou de nós naquela tarde parisiense. Encontramos as Tulherias. Passeamos por ela e o encanto do encontro continua conosco até hoje. Quando me lembro daquele francês dizendo que não falávamos e sim cantávamos, tenho vontade de revê-lo e talvez cantá-lo. Por que não? Claro, no maior respeito, sem outra intenção, além de propiciar-lhe momentos de pura melodia fonética.
Não é toda hora que a gente recebe uma declaração de alguém que habita o outro lado do oceano e que, além do mais, tem tradição linguística do tempo em que a gente por aqui falava mal e mal o tupi-guarani. E olhe que eu só falei. Imagine se tivesse cantado a Aquarela do Brasil. Quem escolhe escrever livros profissionalmente não tem ideia de quantas vezes terá que responder à pergunta: de onde vem tanta ideia para publicar? Eu sempre dou uma resposta, mas na verdade eu acho que eu nunca consigo expressar o que eu sinto e como as ideias chegam. Quem sabe aqui essa conversa nos ajude? Algo tão interno, pessoal, profundo. Imagino todo criador de histórias com um arco-íris no canto dos olhos. Por ali, conseguimos ver melhor as cenas imaginadas, os sons chegando junto com uma ideia mirabolante. E o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta se misturam com nossos pensamentos, montando combinações dentro do nosso olhar, nos fazendo ter uma vontade enorme de colocá-las no papel. Quanto mais escrevemos, mais intenso fica esse arco-íris e novas combinações giram ao nosso redor. Esse arco-íris existe mesmo nos dias de escrita sentida e nas dores que dividimos com as personagens, as cobranças que fazemos, os dias nublados, porque escrever não é perfeição, é a busca disso. Hoje, tendo a sorte de respirar diariamente a carreira e ter a bênção do acompanhamento dos leitores, me pego refletindo ainda mais sobre a profissão em busca de respostas. Como se em algum momento eu, uma garota de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pudesse explicar mais detalhes sobre a intimidade milenar do autor. Posso causar decepção, mas cada escritor tem seu método, seu encontro intransferível com a literatura. Não vem querer colocar regras, congelar. A sua história é uma, a história do coleguinha é outra. Essa sou eu, dando pitaco no meu próprio pensamento. As minhas ideias para escrever chegam sem mais nem menos, como se o arco-íris explodisse em cores e várias vozes falassem ao mesmo tempo no meu ouvido. De alguns bons anos para cá, eu saio com caneta, caderno na bolsa para não perder detalhes importantes de uma ideia. Eu lembro que há anos atrás, no meio de um papo com amigos em um jantar, eu parei tudo para anotar no guardanapo uma ideia insistente. E o garçom esticou o pescoço tentando ler. Enquanto isso, no canto do meu olho, as personagens caminhavam, falavam e tinham uma vida inteira para ser contada. A cantora e escritora Patti Smith escreveu em seu livro Devoção: qual o sonho? Escrever algo bom, que fosse melhor do que sou e que justificasse minhas atribulações e indiscrições. Oferecer prova, por meio de palavras reordenadas, de que Deus existe. De alguma forma, eu acho que todo escritor tem a sensação de melhorar como ser humano e se sentir alguém mais humano ou chegar até um lugar melhor do que estamos. Quem sabe perto de Deus, né? Não acho que escritores tenham algo a mais do que qualquer ser humano normal. Apenas assim uma tremenda vontade de contar uma história que falada seria entediante. A gente coloca no papel para não ser taxado de maluco, sabe? Isso faz lembrar de um caderno antigo, cheio de pensamentos em que eu coloquei: gosto de escrever porque não faz barulho. Nossos escritos fazem barulho sim, mas é um barulho interno, enorme no coração dos leitores. Mas, em todo caso, eu me acostumei a esperar que os olhos do leitor cheguem até o texto. Eu me acostumei a ter uma carreira acontecendo, mesmo no país que eu vivo, que o livro não é o assunto principal. E o olhar do escritor, como nasce e por onde andará? Essa é a pergunta subjetiva dessa reflexão. Temos que escrever. Um desejo nos contagia. Passamos horas na frente do computador ou com um caderno na mão. Você mesmo não sabe explicar bem sobre esse processo. Só tem a certeza de que o arco-íris existe e tem a força de um furacão, a purificação de uma chuva e a beleza do mais lindo pôr do sol. Explicar o processo de escrita de um escritor é sempre muito difícil. Eu nunca sei se aconteceu dessa ou daquela maneira, mas eu tenho uma certeza.
nunca mais seria a mesma depois de escrever um livro. E o mesmo desejo é para quem estiver lendo um livro meu. Que o meu escrever e o seu receber do meu escrever seja sempre um grande encontro. E aqui termina a nossa Toda Prosa, edição Autoras. Se você gostou, dá seu like, espalhe para os amigos, assina o canal, porque logo mais vem Abram Alas Poesia.